plenários da Câmara e do Senado aprovaram a aplicação de regras do Acordo de Basileia III, que consiste em um conjunto de normas para aperfeiçoar a capacidade dos bancos de absorver choques e prevenir problemas financeiros, como esses que deram origem à crise internacional. Entre outros pontos, o texto determina que os créditos tributários sem liquidez sejam deduzidos do patrimônio do banco. Para o deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, relator revisor da medida provisória, a matéria é muito importante para a economia brasileira. E ele vai explicar para a gente o porquê dessa importância nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha, nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, antes de mais nada, o que significa Basileia III? Basileia III é a regra do sistema financeiro mundial que está sendo implantado neste momento. Regras prudenciais. O que são regras prudenciais? Para que os bancos estejam fortalecidos de tal forma, com seus empréstimos, com seus créditos, para que eles não deem calote no sistema e que possam operar de forma normal. Por que Basileia III? É a cidade da Suíça, onde alguns anos atrás se reuniram os países para consolidar as regras internacionais de todo o sistema financeiro. Então, é um conjunto de normas para fortalecimento do sistema bancário, a fim de dele não sofrer tanto, naturalmente vai sofrer, mas não sofrer tanto os impactos de uma crise como essa que abala a Europa agora. Nós começamos com a Basileia I, que foi o primeiro modelo. Estamos concluindo as regras da Basileia II e estamos aprimorando agora com a Basileia III. Para aquela pessoa que às vezes não está sintonizado com nomenclaturas do sistema financeiro, é mais ou menos o seguinte: às vezes uma pessoa vai num banco e tem uma atividade, ele tem uma padaria, por exemplo, ele vai num banco, ele tem um bom cadastro, tem limite de crédito, e o gerente diz assim: olha, eu já não posso mais contemplar o teu negócio, porque a sua atividade, o banco já está coberta com ela. Então, os bancos agora têm regras, eles podem emprestar um determinado valor para uma indústria moveleira, tanto para a padaria, tanto para a indústria metalúrgica, tanto para o agricultor e assim por diante. Isto é que a Basileia III regulamenta. Então, cada banco pode ter, dentro do seu capital, dentro do seu valor líquido de capital, ele só pode emprestar X vezes aquele valor. Antes, na Basileia II, os bancos poderiam ter empréstimos de 10 a 12 vezes o valor do seu patrimônio. Mas é um comprometimento de patrimônio muito elevado. E aí, numa crise, isso daí apobrece. Mas cada banco só pode emprestar uma certa quantidade para cada tipo de atividade. Por exemplo, se um determinado setor tem crise, não vai penalizar porque o dinheiro, o banco não colocou todos os ovos numa única cesta. Ele tem que diluir isso em várias atividades. O que aconteceu agora com a Basileia III? As regras do mundo inteiro, prudenciais, essas que nós falamos, para evitar quebradeira de banco, ter um sistema financeiro harmônico, sólido, ele reduziu essa alavancagem. Ou seja, se um banco tem 1 milhão de patrimônio, ele só pode mais emprestar 8 a 10 vezes. Antes era de 10 a 12, agora é só de 8 a 10. Reduziu para ficar mais seguro o sistema. O que aconteceu no Brasil? Com a redução, nós teríamos um valor enorme de dinheiro a menos circulando. Ou seja, menos empréstimo para o sistema. Aí você vai perguntar, mas o que a pessoa comum tem a ver? A Caixa Econômica, por exemplo, que é onde se financia a Minha Casa Minha Vida, se estas regras que nós aprovamos na Basileia III não tivessem sido implantadas, ela poderia ter que emprestar menos dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Aquela pessoa que vai tirar um crédito especial, consignado, ela ia ter que ter menos dinheiro, ia se ter menos empréstimos em todas as áreas. No consumidor, na indústria, no comércio, para todas as atividades. E aí nós, Banco Central, o Tesouro, levou ao Parlamento Brasileiro
uma proposta que nós estudamos, avaliamos, harmonizamos, deliberamos e aprovamos, então, através da medida provisória 608. O que nós fizemos? Nós pegamos os créditos presumidos, uma antecipação de imposto que os bancos fizeram para a Receita e transformamos ela em capital. De tal forma que o volume de dinheiro no mercado hoje, com as novas regras prudenciais equilibradas, sejam as mesmas que eram da Basileia II. Ou seja, se nós não aprovássemos esta regra, os bancos iam ter que colocar, vamos chamar assim pejorativamente, um caminhão de dinheiro em todos os seus bancos para que se mantivesse a atividade econômica no na mesma forma. Isto é de tal tamanha importância que, se nós não aprovássemos, isso poderia representar, por si só, algo como 1% a menos de crescimento da economia brasileira. Tá? Eu acredito que dos últimos 5 anos, em termos financeiros, foi uma das mais importantes medidas provisórias que o Congresso aprovou. Deputado, esse formato aí, contido nessa medida provisória que foi aprovada com todos esses cuidados, ele foi repetido por outros países? Ele está sendo paulatinamente implantado por todos os países. Até 2015... Estou falando nesse formato, tupiniquim aqui. Todos os países membros da ONU, 100% são obrigados a... um acordo internacional. Isso daí. Todos eles, desde um país pequeno da África até um país gigante, Japão, Estados Unidos, Alemanha, todos eles subscreveram estas regras e todos eles têm que acompanhar o mesmo regulamento. E o Brasil se antecipou nisso. Tem alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, agora que ainda está se implantando a Basileia III. E nós já resolvemos esse problema. Deputado Kaifer, o sistema financeiro com isso, ele fica mais fortalecido, ele fica mais imune a essas turbulências? Com absoluta certeza. O Brasil tem um dos sistemas financeiros mais sólidos do mundo inteiro. Nós temos um banco central extremamente rígido, fiscalizador. Nós temos, além das normas prudenciais, que são regras para que se empreste comedidamente, é preciso ter uma análise de cadastro muito séria, muito complexa para se tomar recursos. Os bancos criaram um fundo garantidor entre as instituições financeiras que, se fosse um único banco, seria o maior banco do Brasil. Tem hoje em torno de 30 bilhões de reais de lastro, que, se algum banco tiver algum problema, entre o próprio sistema, ele se harmoniza e ele consegue alocar recursos para fazer esse equilíbrio. Então, somado a estas regras que nós implantamos, eu posso garantir que nós temos um dos sistemas financeiros mais sólidos do mundo inteiro. Deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Palavra Aberta. O senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.